Voltamos a Brasília porque os estados produtores prometem entrar na justiça contra a derrubada do veto à lei que redistribui os royalties do petróleo. Repórter Viviane Basile tem outras informações para a gente ao vivo. Viviane. Raquel e Luciano, daqui a pouco, às 11 horas da manhã, deputados e senadores de estados produtores do petróleo vão se reunir com advogados para traçar uma estratégia de como questionar a sessão de ontem que redistribuiu os royalties do petróleo. Vão traçar uma estratégia, não é, deputado Hugo Leal, que está aqui ao do meu lado, do PSC do Rio de Janeiro. Deputado, já se sabe que argumentos poderão ser usados? Sim. O que acontece é que nós temos dois tipos de argumentos. O principal argumento é o argumento constitucional. A questão da votação do veto, ele se escora numa questão constitucional. Tem uma previsão na Constituição. E tem também os preceitos regimentais que não foram respeitados. Então, todos esses argumentos serão coletados, principalmente nas notas taquigráficas, e nós levaremos ao Supremo para renovar os pedidos de liminar, aí sim, até num novo mandato de segurança que questionará a sessão de ontem. Mas o Supremo já não decidiu que a sessão de ontem seria legal? Olha, o que o Supremo decidiu, apenas suspendeu a liminar, foi apenas dizendo que o Congresso pode conduzir o trabalho da forma que quiser. Não disse que poderia ser pensado um veto na frente dos outros e votado. Isso em momento algum está em qualquer manifestação dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Ontem consolidou a ilegalidade que havia sido questionada e havia sido avisado. O Supremo entendeu que o Congresso é soberano e poderia decidir, mas não decidir da forma que foi feita ontem, arbitrariamente, sem respeitar principalmente os princípios constitucionais. E em relação à forma que foi organizada a sessão, por exemplo, o presidente do Congresso, Renan Calheiros, acabou oferecendo um tempo menor do que o previsto para a discussão de deputados e senadores. Esses pontos menores também serão questionados? Isso cabe à questão regimental. Por isso que cabe aos parlamentares, congressistas, deputados e senadores questionarem a redução do tempo, a não publicação de todos os pareceres, a não criação de uma comissão especial para analisar cada veto. Todos são matérias que estão previstas no regimento comum e não foram respeitadas. Também, mais uma vez, um peso maior, a questão constitucional que não foi respeitada dos 30 dias, não foi bloqueada a pauta e ontem, por mais absurdo também, foi votado o orçamento sem que os outros vetos fossem votados. Esse é o terceiro questionamento que com certeza consolidará que essa sessão ocorrida ontem, infelizmente, não vai poder se consolidar no mundo jurídico. Oi, deputado. Como o senhor disse, a decisão do Supremo foi em relação a liminar, uma decisão provisória. O mérito da questão, o senhor está ouvindo? Está me ouvindo, deputado? Acho que não. Viviane, se você puder repassar a pergunta. Está me ouvindo agora, deputado? Pois, agora... Não estou ouvindo. A Viviane vai repassar a pergunta para o senhor. Pode repassar. O senhor falava da decisão liminar, que Sim, é uma Luciano. decisão provisória, né, Viviane? Então, se por acaso o STF, quando for analisar o mérito da questão, suspender a sessão de ontem, quer dizer que tudo isso, todo esse trabalho, toda a contagem de votos e o veto, e a relação da decisão do Congresso em relação ao veto, ficam suspensos também. Nada disso vai ter validade. Deputado, o Luciano Cabral pergunta do Rio de Janeiro, caso o Supremo decida a favor de vocês, dos estados produtores, ou seja, decida que a sessão de ontem não foi legal, todo o trabalho, toda a contagem de votos, tudo isso vai ter sido em vão? Essa é a esperança de vocês? Sim, essa é a esperança. Conforme já anulamos a outra, suspendemos a outra com aquelas urnas, com aquela cédula maior, a esperança é essa. A esperança é que seja respeitado o devido processo legislativo, seja respeitado as normas constitucionais e, obviamente, aquela sessão de ontem possa apagar da memória do Congresso Nacional, porque, apesar de terem vitoriosos, esses vitoriosos, com certeza, não receberão esse prêmio, porque o que vai prevalecer é a justiça. E prevalecendo a justiça, porque o guardião da Constituição é o Supremo Tribunal Federal, a esperança é que essa sessão de ontem saia do mundo jurídico. Esse será um questionamento dos parlamentares. Estados podem fazer outro tipo de questionamento na Justiça? Exatamente, Viviane. O que acontece é que nós temos dois tipos de questionamento. Primeiro, nós temos que questionar o procedimento. A sessão que chegou a suspensão do veto, a cassação do veto. Depois, quando esse veto for publicado, se conseguir ser publicado, se não houver uma liminar antes suspendendo a sessão, cancelando a sessão, se ele for publicado, a forma que foi a promulgação dele, aí cabe aos estados que serão prejudicados, estados e municípios que serão prejudicados com a redução do orçamento, com a redução das suas divisas nesse momento, suas receitas nesse momento, cabe o questionamento através de uma ADIM.
ação direta de inconstitucionalidade. É assim que funciona, ou seja, a legitimidade é para quem está sendo prejudicado. Por isso que nós, parlamentares congressistas, questionamos a sessão. E a questão do mérito será feita pelos estados. Aí, Rio de Janeiro, Espírito Santo e, com certeza, São Paulo, que não vão ficar nesse prejuízo. Deve haver uma estratégia conjunta entre parlamentares e estados? Sim, o diálogo é permanente. Nós estamos conversando com os governadores e também aqui deputados e senadores. Deputado, a Raquel tem uma pergunta lá do estúdio. Raquel. Viviane, eu queria, se você puder repassar para ele, se existe alguma estratégia especial para entrar no STF, algum ponto específico que eles acreditem que vai garantir a vitória para os estados produtores. A gente teve problema de comunicação com a Viviane também. A gente perdeu a comunicação lá com Brasília.